Meus bons, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou comentar de Duna parte 2. Vemos um milagre, né? Eu estou postando o vídeo depois de um tempo aqui, é uma coisa que não é muito usual. Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Vou falar de Duna 2, beleza? Então, bora pro vídeo. Duna 2, um filme que eu já vou falar logo de cara que é um filme muito bom, é um filme muito legal. Ele aborda muitas coisas que acontecem no livro, principalmente. Passa muito bem ali na tela aquele sentimento, né? De continuação, né, de continuidade do primeiro filme. Cativou bastante, só que ao mesmo tempo tem muitas diferenças do livro. E minha história com Duna é interessante porque eu nunca tinha lido Duna, nunca tinha me interessado por Duna até eu ter assistido o primeiro filme. Eu assisti o primeiro filme e fiquei apaixonado. Eu falei, porra, né, vou ler o livro de Duna. Eu sabia que tinha livro de Duna e eu fui atrás, comprei a primeira trilogia, li a primeira trilogia, achei o primeiro livro maravilhoso. Pra mim é o melhor que tem da primeira trilogia de Duna. Eu não quero ler a segunda trilogia porque já é uma outra história, é uma coisa, né, meio desconexa, não faz sentido pra mim, pelo menos, ler. O filme conseguiu passar ali o principal da ideia do livro, né? Duna 2, literalmente, ele consegue só resumir o final do primeiro livro. Então, para você que não leu e estava querendo saber, sim, o segundo filme de Duna, ele simplesmente acaba o livro, tá? Ele realmente chega até o final do primeiro livro. Agora, né, em consideração ao filme, Duna é literalmente o que foi esses dois filmes, o 1 e o 2. O 1 um pouco mais, né, fiel, porque você lê o livro com um detalhe ou outro que é ignorado no filme, é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, como se ele tivesse encenando o que está escrito naquelas páginas ali, enquanto que o 2 ele tomou um pouco mais de liberdade criativa dele ali. Então ele mudou alguns destinos de alguns personagens e algumas personalidades, o que pra mim é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acredito que quando você vai fazer uma obra de adaptação de alguma coisa, eu acredito que você tem que ser fiel ao que o cara escreveu. Não adianta você achar que, mas envelheceu mal, eu vou mudar isso. A não ser que seja uma cena muito grotesca, muito bizarra, como por exemplo lá no It, né, que a garota fazia sexo com todo mundo para poder conhecer o caminho de volta. Eu acho que você tem que preservar fielmente as personalidades que a pessoa pensou para a obra, até porque, cara, você está adaptando uma obra, você não está criando uma obra do zero, logo respeite pelo menos as características de personalidade dos personagens. Não adianta você fazer que nem o Tim Burton fez, por exemplo, no Orfanato da Senhorita Peregrine, que ele literalmente trocou, né, os poderes e as personalidades de duas personagens porque ele achava que era melhor assim, foda-se, e ficou nesse negócio aí. Eu acho que isso não só um desrespeito, mas na minha visão é você meio que querer achar que você podia fazer melhor aquela mesma obra que aquela pessoa pensou, sendo que na realidade a pessoa pensou porque ela queria passar uma mensagem, ela desenvolveu ali uma coisa que ela achou correta. Se você gostou ou não, você pode falar, né, eu não gostei, eu gostei como eu tô fazendo aqui, só que nunca falar que está errado, porque o que o cara fez ali foi uma escolha artística. Esse segundo filme eu não gostei dessa decisão artística que o diretor lá, o Denis Villeneuve, tomou, porque ele mudou a personalidade de alguns personagens. Ele transformou a Shani, né? Eu acredito que você tá vendo esse vídeo aqui é porque você gostou do filme, né? Assistiu o filme, ou então você, né, tem interesse, ou então você não tá nem aí pra spoiler. Então, sim, ele mudou a personalidade da Shani, mudou a personalidade dela. Ela, no livro, ela é muito mais apaixonada. Eu senti, pelo menos, apaixonada pelo Muad'Dib, ela consegue transparecer. Não sei se foi um problema de atuação da Zendaya, porque ela é uma boa atriz, só que ela tem um papel, na minha visão pelo menos, um papel que é muito preso dela. Você pode ver que ela é uma pessoa meio carrancuda, uma pessoa meio séria, como foi, por exemplo, a MJ do Spider-Man, como ela, né, mais fechada e de pessoa séria e sei lá que. E eu acredito que pesou um pouquinho nesse sentido ela mostrar que ela está tão afim do Paul, porque no livro, se você não leu, ou se você leu e você não se lembra, ela literalmente é meio que, eu não diria gado, mas ela é, quando eles se conhecem ali, ela é pessoa completamente dedicada ao Paul. Ela sempre tá lá para poder ver, e ela fala, ela conversa, ela tá em volta da vida dele, tanto que não tem muito uma construção romântica ali, a não ser esses momentos, né, que ela tá sempre junto com o Paul, que ela tá escutando ele, que ela tá ensinando ele alguma coisa. Aí se eles ficam juntos, a partir dali tem a porra do salto temporal, que pra mim é uma coisa que fez muita falta no filme, porque o autor do livro de Duna escreveu uma obra literalmente de como dar um golpe militar, não só de como dar um golpe militar, mas como que se desenrola a guerra e por que que a guerra demora tanto tempo para você poder conseguir ganhar ela. Você tem que ter planos mirabolantes, você tem que ter visões, e mesmo Paul tendo visões, que é uma coisa que o primeiro filme eu acredito que fez um pouco melhor esse negócio de ter visões do que no segundo, justamente por ele ter a visão do futuro e ele saber como funcionam as coisas, que ele acaba virando
ele acaba conseguindo vencer o negócio, porque ele já tinha traçado aquele caminho tantas e tantas e tantas e tantas vezes que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia, assim, não sabia com primorosidade assim, né, sabe, tipo, vai acontecer isso, é irrefutável, mas ele conseguia, por exemplo, saber que eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui eu vou morrer. A falta desse lapso temporal fica parecendo que as coisas aconteceram muito rápido, né, tanto que a mãe dele estava grávida no primeiro filme, acredito eu, de 1 ou 2 meses, e ela não tinha tido bebê no final do segundo Duna, né, desse filme. Então, acontecendo as coisas em 6 meses. E, gente, desculpa, nada acontece em 6 meses. Você não começa uma guerra em 6 meses, você não finaliza uma guerra em 6 meses, né, salvo raras exceções, mas a maioria delas, as guerras duram anos, né, emboscadas duram anos, porque você precisa ter esse desenvolvimento. E a falta desse desenvolvimento, para mim, pesou um pouco nas interações do filme, principalmente o que diz respeito ao temor da galera ali pelo Paul o Sul Muad'Dib. E na minha visão é o ponto principal do livro, porque Duna pegou basicamente a religião islâmica e ele basicamente ali adicionou uma coisa ou outra, obviamente, mas ele é basicamente a religião islâmica ali que ele colocou como e se eles tomassem o poder. Do momento que ele escreveu o livro, que foi lá pela década de 60, que estava começando a acontecer as revoluções árabes ali, né, no sentido da gente conhecer o Irã, por exemplo, como é hoje, que todas as mulheres andam de burca, a mulher não pode dirigir, os caralho a quatro, isso começou nessa época, final década de 60, começo década de 70 no mundo árabe. Então era um assunto muito debatido na época, e ele literalmente fez um livro que ele pegou a religião islâmica, porque é isso, tá? A galera que mora no deserto, você tem a galera que anda de véu, a galera que anda mascarada, a reverenda madre, os caras, os nomes, né, todos os nomes ali, eles têm algum al no meio e sei lá o que, né, e você parar pra rezar, isso daí é basicamente a religião islâmica, tá? Com algumas modificações. E até as pessoas, né, a descrição das pessoas nos livros, elas também são pessoas árabes, elas são literalmente isso. Então, assim, né, o livro de Duna é uma reflexão do que aconteceria se você tivesse uma galera religiosa fazendo realmente o que eles não conseguiram fazer, que é o jihad, né, a Guerra Santa, que para não ofender a comunidade árabe e causar, né, desconfortos internacionais, eu acho que eles preferiram não tocar nesse negócio. E aí ficou um negócio meio genérico, como por exemplo o Stilgar, que no livro tem uma baita participação ali, entendeu? Ele acaba virando só o idiota que é fanático religioso. E a Shani, que no livro também tem uma outra, né, contribuição muito forte ali, ela acaba virando simplesmente, pô, ela é rebelde sem causa, o que não faz sentido nenhum, porque você tá numa comunidade que todo mundo é fanático religioso, todo mundo aceitou o cara como salvador, menos você. O que não faz sentido nenhum, né? Fica parecendo aquele negócio do tá todo mundo cego, só eu tenho uma visão. Aquele negócio do herói americano que vai mostrar para a população que aquilo está errado. E é uma coisa bizarra, porque, cara, é completamente o oposto do livro. O livro é literalmente como eles usaram desse negócio, desse fanatismo religioso dos caras de que tinha um predestinado a vir salvá-los e sei lá o que, história de Messias, né? E aí, filosofia, e a questão da religião, tanto islâmica quanto católica e blá blá blá. E eles simplesmente colocaram que tipo, existe só os caras malucos que acreditavam e aconteceu. Não, não é assim. A galera Fremen é realmente fanática religiosa, todos eles, porque eles estão no momento de dificuldade. A galera não tem água, a galera passa sede, a galera morre de sede, a ponto de você precisar usar um traje estilador, que é literalmente uma roupinha para poder aproveitar a umidade do seu corpo, de tão bizarro que é a falta de água lá. Então eu acho que esse ponto da religião pecou muito no filme. Ele pecou porque ficou parecendo que num espaço de 6 meses a galera fanático-religiosa conseguiu dar mover as correntes para que o Paul chegasse lá. E ficou meio jogado, sabe? Ficou meio que, não, ele é porque eu sou fanático-religioso e eu procurei qualquer coisa. Sendo que na realidade no livro isso é muito mais bem construído. Isso é uma coisa que acredito eu que ficou muito, muito mais bem construído no livro. E não é nem por questão de tempo de tela, porque o segundo filme tem quase 3 horas de duração, e os caras não adentraram nesse negócio de que, na realidade, tanto a religião ali, quanto os governantes, os poderosos, que no caso foram as Bene Gesserit lá, elas armaram aquilo por gerações para que chegasse naquele ponto. Eles pincelam, não vou falar que eles não abordam o assunto, eles pincelam, mas fica parecendo que tipo assim, calhou,
sabe? Pelo menos na minha compreensão parece que calhou de que aconteceu, sendo que na realidade não, aquilo ali foi um negócio que aconteceu por milênios, por séculos antes daquilo ali. Tinham as Bene Gesserit, já tinham plantado a sementinha do caos, e aí os caras estavam realmente esperando o Messias, e tem todos os pontos lá, e que no filme eu acredito que eles passaram tão rápido que as pessoas que não leram o livro, realmente fica parecendo que tipo, os fanáticos religiosos malucos aqui colocaram a galera aqui e fizeram todo mundo engolir por goela abaixo, sendo que, cara, você tinha uma baita de uma sociedade toda estruturada, menos que todo mundo fosse fanático religioso, não ia funcionar esse negócio. Fora que o filme adicionou uma racha entre os Fremen, né? Que é uma coisa que me incomodou bastante, porque no livro, de novo, citar o livro, eu não quero ser aquele cara chato, porque foi o que eu falei, o filme eu achei muito legal, eu acho que livro é livro, o filme é filme. O único problema, de novo, é quando você quer desvirtuar muito uma mensagem da outra, até porque você está fazendo uma obra de adaptação. Você está pegando uma obra pronta e você está trazendo ela daqui pra cá. Você não está pegando essa obra aqui e se inspirando nela para produzir algo novo, porque aí você não está fazendo uma adaptação, você está criando em cima de uma coisa que já existe. Isso daí tem outro nome, né? Mas não é adaptação. Você não tem racha entre os Fremen. Os Fremen, na realidade, eles são um povo só. Eles têm vários Sith, óbvio, né? Várias cidadezinhas deles. Só que você tem um líder. E esse líder é aquele brother que na realidade era uma mulher no primeiro filme. Acabou morrendo na hora que ela colocou lá o negócio fincado na areia para poder bater e chamar o verme da areia, né? Na realidade, no livro, ele era primeiro o pai da Shani, obviamente, e ele tinha um objetivo de conseguir libertar os Fremen da escravidão da água. E eu acho que isso foi muito pouco abordado no filme. Os caras em momento algum comentaram que tipo, cara, a gente quer se livrar desse negócio da água, a gente quer ser livre. O objetivo dos Fremen era libertar-se dos grilhões da água, né? Porque eles não tinham água. Eu acredito que esse é o ponto que eles não tocam também no filme, que me incomoda muito. O ruim ali, né, do você ser escravo da água, da umidade, você não ter água, e você vai fazer com que os Fremen consigam viver livres com a quantidade de água que eles quiserem. É esse o plano dos Fremen. E por isso que eles acreditam no Salvador, que o Salvador vai te libertar eles dali. Eles pontuam ali com a Lady Jéssica, né, que tipo tem um reservatório de água que eles estão juntando, e o cara fala, né, estamos juntando água para poder lançar o mar por Duna. Só que, cara, não é só libertar o mar por Duna, é pra poder libertar os caras da sede, porra, entendeu? E fica muito tipo, a gente quer fazer isso, ou seja, os Fremen parece que tipo assim, a gente é um povo que tá aí, tá ligado? Sendo que não era isso, eles estavam parados, eles estavam se mexendo, e realmente ficou parecendo que eles eram só um bando de fanático religioso ali que estavam esperando chegar a Messias, e não era bem assim, eles estavam se movendo, só que eles acreditavam que ia aparecer esse cara, e apareceu o Paul, que gabaritou todos os quesitos da lista dele que mostrava isso. Faltou esse peso, porque Duna tem esse negócio da religião, então a religião também é destino, então faltou esse peso do destino, faltou esse negócio das visões o tempo todo caminhando com o Paul pra frente, que ele tinha que fazer pra ele poder conseguir chegar ali. E inclusive a cena que ele toma lá o veneno do verme, né, que ele mergulha a minhocona lá na água, pum, e depois ele toma aquele líquido azul. A justificativa no livro é tomar aquele negócio porque ele não conseguia ver um jeito de ganhar a guerra. Ele precisava tomar aquilo para ele poder conseguir ver o que estava faltando, para ele poder conseguir vencer. E no fim das contas, ficou só parecendo que tipo, tem que tomar porque é isso. Então assim, eu acho que o filme se aprofundou pouco nesse sentido de predestinação, de você ser o escolhido, do peso religioso que tem ali, né? De o quão perigoso é isso, você ter fanáticos religiosos que vão fazer o que puderem para você. Para não contornar demais o que era o cerne da questão de Duna, que é justamente a predestinação. É isso que é o cerne de Duna, é o que leva a história pra frente, é o Paul ficar tendo visão porque ele sabe que aquilo ali vai levar aquilo outro ali, que ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. E não, sabe, tipo, uma treta meio ridiculazinha, né, da Shani não querendo aceitar que o Paul é isso, e o Paul na realidade tendo que cumprir esse negócio. E enquanto que no livro eu acredito que seja muito mais bem trabalhado isso, o filme não consegue passar com tanta primosidade que acontece. Ficou tão jogado realmente essa falta, né, dessa profundidade, acabou rendendo o quê? Acabou rendendo, na minha visão, uma coisa sem sentido, que era o Jihad no final do negócio, né? No final do filme, o realmente está desesperado para não acontecer aquilo, ele quer realmente evitar aquele futuro que acontece, só que ele vai aceitando que tipo, cara, se eu não aceitar isso, eu vou morrer. Se eu não aceitar isso, nada vai mudar, os caras que mataram meu pai vão ficar impunes, e ele tem um pouco dessa coisa de vingança dentro dele, então eu achei que faltou aprofundamento nas coisas.
esse é o ponto principal. Faltou aprofundamento, faltou você, o pesar do que tinha no primeiro filme. Até você entender que na realidade é porque você vai expandir para a galáxia, você vai levar a sua religião, que Jihad é Guerra Santa, eles estão levando a religião deles, que é o quê? É a veneração ao Muad'Dib, é a veneração ao Paul para o resto. E quem não concorda com isso vai ser morto. E o Paul queria evitar isso. E eu acho que no livro passa um pouco mais dessa profundidade, dessa ideia do que passou no filme. Enquanto que a falta dessa profundidade no filme acabou fazendo o final ali fosse um pouco corrido e perdido. Em momento algum eles falaram dessa Guerra Santa ser tão importante para no final do filme acabar com as pessoas entrando em espaçonaves e os caras chegando e falando que agora vai começar o Jihad, né? O filme é bom, não vou falar que não é bom. O filme, dentro do universo do filme, ele se conversa bem, apesar de ter esses detalhes. Isso eu acho que esse é meu parecer de Duna. É um filme muito bom, você pode assistir que você não vai se arrepender, é um filme bem legal. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de comentar, curtir o vídeo, tá bom? E é isso aí. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.